Janeiro Branco e Janeiro Roxo. Vamos falar das duas maiores campanhas de saúde desse mês de janeiro. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou psicólogo, sou consultor em saúde coletiva e criador de conteúdo digital aqui para o nosso canal. Então deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe e também nos siga aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso vídeo. Primeira coisa que a gente vai falar, Janeiro Branco, para que serve? Quem ainda não conhece. A campanha do Janeiro Branco ela serve como ações alusivas à importância do cuidado à saúde mental. Ok. O Janeiro Branco, você deve desenvolver estratégias para educação em saúde, desconstrução de hábitos inadequados, desconstrução de mitos, dizer que o cuidado com a saúde mental ele não está atrelado ao estigma de cuidados com pessoas somente com transtornos psiquiátricos, mas sim que há necessidade de uma visão integral. Qual é o risco do Janeiro Branco? A gente utilizar roupas brancas, com balões brancos, pintar tudo de branco e achar que uma atividade colorida vai fazer algum impacto. Não vai. O Janeiro Branco, assim como todas as campanhas coloridas, elas são o start para que outras ações ordenadas, contínuas e guiadas possam ser ofertadas à população de forma estruturada e não pontual. Muitas vezes, as campanhas coloridas, e elas têm herança na vigilância em saúde, elas acabam por se tornar gatilhos, o que é um ponto interessante, mas acaba nisso. Fica numa superficialidade de eventos coletivos, geralmente realizados no final do mês para fechar o mês. Aí a pessoa coloca alguma maquiagem roxa, com a roupa branca, balão branco, faz no hospital, faz na unidade, pronto, finalizei o meu Janeiro Branco. Não é isso. O cuidado com a saúde mental, a primeira coisa, ele não deve estar restrito somente aos profissionais da saúde mental, da área de saúde mental. E isso eu estou falando dos profissionais formados na psicologia e na psiquiatria. O olhar para a saúde mental, primeiramente, ele tem que ser integral, porque não há saúde mental fora do indivíduo. Então, a saúde mental ela não está restrito à ideia de somente cuidado com a mente. A saúde mental é integral. Não existe saúde mental fora do corpo. Então, a integralidade do cuidado ela deve participar de um olhar que ele envolve desde a puericultura, que é o cuidado à criança e o desenvolvimento da criança, até a geriatria. Então, eu tenho que olhar de forma integral e inclusiva para áreas que geralmente não lembram. Então eu posso ter e devo ter o cuidado com a saúde mental em um atendimento de odontologia. Eu devo ter o olhar e a lembrança, o cuidado para a saúde mental em um olhar de nutrição. Até porque não existe algo tão difícil quanto mudança de hábitos alimentares, tendo em vista que os hábitos alimentares também são constitutivos do nosso ser, das nossas lembranças, do nosso se tornar sujeito. Agora imagina o quanto deve ser difícil o atendimento de uma pessoa que é obesa, que é hipertensa, que é diabética, ter que ouvir que a primeira coisa que ela tem que mudar são os seus hábitos alimentares. Se essa fala não tiver o cuidado em relação à saúde mental, é a mesma coisa. Bom, agora você muda a sua identidade, toma esse remédio, faz atividade física e tá tudo bem, é tudo fácil, siga a sua vida. Não é. O olhar para a saúde mental, ele tem que ser primeiramente integral. E o integral não é só olhar para o indivíduo como um todo. Todos os serviços devem ser integrais. Então eu tenho que ter a perspectiva e o cuidado da saúde mental, desse aspecto da saúde mental em todos os serviços, o que é muito difícil. Segundo,
Quando estes profissionais da saúde olham para o indivíduo, eles têm que compreender que a saúde ela é integral. Inclusive, a saúde mental não está no cérebro. A saúde mental está no corpo, porque não existe saúde mental fora do corpo. Então, o Janeiro Branco ele tem que ser muito mais uma perspectiva integrativa como um laço do que somente ações individualizadas, ações coloridas, pontuais e que não passam do dia 30 de janeiro. Ok? Então, a primeira coisa, o Janeiro Branco, ele tem importância desde que ele não fique restrito a janeiro, que ele perpasse por fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, outubro, né? Até porque a gente vai lembrar da saúde mental lá em setembro com a perspectiva de cuidados visando a redução da ocorrência de eventos contra a vida, no caso, a valorização da vida, né, para reduzir tentativas de suicídio e outras linhas, como automutilação. Então, o Janeiro Branco ele tem um desafio de abrir as portas do ano, mas de uma forma integral e não restrita ao próprio mês, o que muitos municípios fazem. Bastou entrar em fevereiro que eles vão olhar para outras cores e a saúde mental só vai ser lembrada em setembro. É a coisa mais comum de acontecer em vários municípios. Bom, o Janeiro Roxo ele tem a ver com o diagnóstico, o tratamento, a educação, o acolhimento para desmistificar e também diminuir os estigmas e preconceitos ligados à hanseníase. Assim como o Janeiro Branco, no Janeiro Roxo, a saúde mental também tem que estar presente. Como é que eu vou fazer um primeiro atendimento? Como é que eu vou fazer a devolutiva para uma pessoa que foi diagnosticada com hanseníase se eu não me preocupar com a saúde mental? O diagnóstico da hanseníase tem técnica. O tratamento da hanseníase tem técnica. O acompanhamento da hanseníase tem técnica. A investigação de contatos da hanseníase tem técnica. No entanto, a hanseníase, o tema hanseníase, assim como a saúde mental, para que dê certo o processo, ele deve ser integralizado. Então, essa perspectiva de um janeiro rosa, misturando o branco com o roxo, ele tenta despertar o quê? A preocupação com aspectos econômicos, sociais, culturais e comportamentais, tanto dos usuários quanto dos profissionais. Durante muito tempo, o olhar para a hanseníase estava somente restrito à vigilância e em muitos municípios ainda está. Não adianta dizer que foi integralizado, porque essa não é uma realidade nacional. Em muitos municípios ainda se tem a referência médica da hanseníase. Em muitos municípios ainda se tem um enfermeiro mais capacitado para o diagnóstico, o acompanhamento da hanseníase. E aí? Quando se fala em saúde mental, eu só vou olhar para o psicólogo e para o psiquiatra. A hanseníase, durante muito tempo, ela foi rotulada como doença de pobre. Sim, as doenças negligenciadas, elas possuem aspectos culturais, econômicos, sociais, financeiros muito pesados. Hoje, nós estamos percebendo a eclosão, né, um volume de demanda muito maior para a saúde mental, até mesmo pelo sofrimento causado pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Só que a visibilidade dos eventos de hanseníase não aconteceu na mesma frequência. Muitas vezes o que acontece quando uma pessoa supõe a hanseníase é não procurar o atendimento no mesmo lugar onde ela mora. Muitas vezes procura fora do bairro, procura fora do município. Isso é muito comum. A mesma coisa com IST/AIDS. Tá? Então, quando eu estou propondo uma visão mais integralizada, muito mais do que laço branco, laço roxo, porque vai ter mês que vai ter 3, 4, 5 laços, vai parecer um carnaval.
A gente tem que pensar numa perspectiva de integralizar, mesmo que as campanhas acabem trazendo uma herança negativa da vigilância, que é ter um olhar de especialidade, mas acabar valorizando somente aspectos biológicos. Não há como ter sucesso na oferta de serviços para a saúde mental e para a hanseníase se não for integralizado, se você não valorizar e reconhecer tornar o indivíduo como sujeito. Nesse tornar o indivíduo como sujeito, você vai ter que compreender aspectos ligados à sua história, aos seus aspectos econômicos, sociais, culturais e comportamentais, que vão influenciar tanto no comportamento desse indivíduo, assim como no seu núcleo familiar, e isso vai influenciar também na adesão ou não aos tratamentos propostos. Por exemplo, é muito comum no tratamento da hanseníase, quando a redução dos sinais e sintomas a pessoa acabar interrompendo o acompanhamento. A saúde mental, muitas vezes, ela só é vista em momentos de crise. A saúde mental ela não é vista numa preocupação de prevenção. E olha que a gente está falando de atenção primária. Mas, justamente por causa de uma herança negativa, de uma visão isolada, superficial, somente focada em aspecto de diagnóstico e tratamento, que foi marcante devido à herança da vigilância epidemiológica, nós deixamos de tratar o indivíduo de um olhar integral e olhamos o indivíduo somente como foco de cuidados, mas de cuidados a partir da identificação de uma doença. Então a gente deixa de olhar o indivíduo e o nosso foco é diagnóstico, construção de tratamento, análise de sinais e sintomas, realização de procedimentos, indicação do medicamento adequado e a temporalidade, ou seja, durante quanto tempo eu vou manter o tratamento e quais estratégias eu vou desenhar para ter sucesso, para a remissão dos sinais e sintomas. Meu objetivo é a cura. E aí eu não tenho integralidade. Por exemplo, você já se perguntou quais são realmente ações de prevenção que a sua atenção primária faz? Ou você vai falar da saúde mental sobre a importância da diminuição do preconceito para pessoas com depressão? Eu já estou falando de um transtorno. Já estou falando de pessoas com alto sofrimento psíquico. Muitas vezes nós não percebemos, mas a nossa fala nos leva à oferta de tratamento. Quais são os movimentos ligados à prevenção e promoção? Eu estou pulando isso e indo direto para o diagnóstico e tratamento. Então, muitas vezes nós dizemos que estamos na atenção primária e temos comportamentos ambulatoriais, até mesmo nas falas, até mesmo naquelas palestras, que eu detesto esse termo, mas a primeira coisa que faz vamos fazer palestra no hospital, vamos fazer palestra no final do mês, vamos fazer palestra no Dia Mundial e a gente chama a cobertura, a gente divulga nas redes sociais e diz que fez o Janeiro Branco e que ainda fez o Janeiro Roxo. Até divulga como ação inovadora, fez uma palestra no hospital. Fez uma palestra na secretaria. O que tem de inovador nisso? A única coisa que a gente muda é o formato da mídia e a rede social que a gente vai divulgar. Não muda exatamente nada há anos. Será que nós estamos percebendo que as pessoas que estão adoecendo, que estão apresentando sofrimento psíquico, têm mudado o perfil ao longo do tempo, assim como as pessoas que estão em contato com a hanseníase, que estão com a hanseníase, têm mudado ou não? Eu estou tratando de pessoas, mas não gera impacto na realidade socioeconômica delas. Então, o aspecto socioeconômico, que ela é macro, eu acabo negando porque eu não consigo olhar mais do que um indivíduo doente por vez. Bom, então, diante de uma necessidade de mudança, nós temos que perguntar: o que fazer para fazer diferente? Como fazer para sair de uma herança somente da vigilância epidemiológica, de fazer palestrinha no final do mês com recursos coletivos, recursos coloridos para dizer que eu estou fazendo Janeiro Branco e Janeiro Roxo?
Jaleco branco com maquiagem roxa não faz janeiro branco e janeiro roxo. Balão branco e balão roxo com EVA branco e roxo na secretaria não faz janeiro branco e janeiro roxo. Propaganda política com a participação do secretário, apertando a mão de uma criança, de uma mulher, dando um abraço, fazendo alguma coisa dentro de CAPS, não é janeiro branco e janeiro roxo. A oferta de tratamento, assim como os investimentos ligados a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação, ele é desafiador, porque ele não é genérico. Cada equipe deve compreender como vivem as pessoas no seu território e, a partir disso, entender qual é o perfil, qual é o cenário, o que é que eu posso fazer, o que é que as pessoas precisam diante das temáticas que eu vou abordar. Então, o quando, ele é uma cilada, tendo em vista que as campanhas coloridas nos chamam a atenção somente durante 30 dias. E aí, em fevereiro, vai mudar a cor, eu vou esquecer os outros dois temas. E aí eu só vou lembrar da hanseníase em janeiro, eu só vou lembrar da saúde mental em janeiro e em setembro. O porquê fazer? O porquê fazer ele tem que ser maior do que agradar o calendário do Ministério da Saúde, maior do que agradar uma prioridade do governo do estado ou do governo do município. Quem fará? Se eu entender que a saúde mental ela é integral, assim como toda e qualquer condição de saúde, eu posso me preocupar com o janeiro roxo em uma equipe de atenção à saúde prisional, na qual eu vou ter pessoas com convívio próximo e muitas vezes em algumas situações insalubres. E aí que já podem estar em situação de sofrimento psíquico e também sob risco de estarem próximas de pessoas com sinais e sintomas de hanseníase. Então, se eu não considerar integralidade de território, eu não vou selecionar nem os parceiros de trabalho corretamente, né, e nem as ações ofertadas. Então, estude o seu território e o seu público para que depois você tenha essas respostas para quem fazer. Senão, a gente só vai ter campanhas coloridas e bonitinhas, combinando com a roupa, a maquiagem, cor do balão, e talvez a decoração de um bolo com a presença do secretário, da secretária, das respectivas coordenações para fazer uma foto bonitinha. Bom, o janeiro branco, que agora eu estou propondo, que talvez um janeiro rosa, né, com a integralidade entre branco e roxo, ele vai despertar e deve despertar as seguintes perguntas. Como é que está a sua saúde mental? Saúde mental do seu funcionário. Será que a gente fala janeiro branco somente para o usuário e não lembra da saúde do trabalhador? Muito menos a saúde do trabalhador a saúde do trabalhador da saúde, que muitas vezes ela é completamente esquecida, que é o famoso cuidar de quem cuida. E o janeiro roxo? Será que você realmente dá atenção a manchas na sua pele? A ferimentos que não se curam? Será que o constante coçar uma ferida, ela tem a ver porque a ferida está coçando ou porque eu posso ver esse comportamento como sinal e sintoma de uma automutilação, que é uma demanda de saúde mental? Bom, ficam aqui bons questionamentos para que você, profissional de saúde e gestor, venha a refletir sobre as demandas e estratégias de janeiro roxo e janeiro branco, para que as ações a serem realizadas realmente sejam efetivas, que façam significado, que possam atender as demandas que muitas vezes os usuários se recusam a admitir que elas existem. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ofertar ações para a comunidade, para que elas não sejam superficiais, momentâneas e meramente coloridas. Tá aí a nossa provocação. Muito obrigado por ter ficado até o final. A gente se encontra num próximo vídeo. Tenha um ótimo janeiro branco e roxo e, por que não, janeiro rosa, né? Numa perspectiva de integralidade. E aí a gente tem movimentos completamente diferenciais. Um olhar integral para o tema, para o público, para o território e também para os profissionais. Até logo!